Menina, hoje você realmente vai querer pegar um caderno, porque eu realmente vou dar uma aula aqui e dane-se, você tem que aprender. Por bem ou por mal, você vai ter que aprender. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok, Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E esse aqui é um conselho que, assim, eu preciso que o mundo escute. Se tem um episódio de todos os 100 episódios que eu já postei até agora, que eu gostaria muito que viralizasse, seria esse. Porque realmente, assim, o que eu vou falar é óbvio. Você vai escutar e você vai falar, ai, tá bom, mais uma falando disso. Sim, mas caraca, é muito urgente. É muito urgente falar sobre isso aqui, porque isso aqui é um problemão que a gente precisa, de alguma maneira, tentar. Não sei se resolver vai ser a palavra certa, porque para resolver o buraco é muito mais embaixo, mas no mínimo mitigar ele, que é a questão do seu vício no celular. Já peguei já dessa introdução, porque assim, comigo já vinha um tempinho que não tava nada bem. Eu acho até que se você escuta os meus episódios, você já deve ter percebido que eu passei ali por uns episódios em que meio na bad, né? E uma coisa que eu sempre ficava batendo na tecla era uma sensação que eu tinha de dormência, de apatia. Apatia, tipo, de ausência de sentimento mesmo, sabe? E começou a ficar tão latente dentro de mim essa desconexão que eu tava sentindo com absolutamente tudo. E aí, tipo, uma desconexão com as pessoas ao meu redor, com as coisas que eu gosto, comigo mesma, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Eu tava me sentindo completamente como se eu estivesse dentro de uma bola impenetrável, dentro de um aquário. A sensação que eu tava era dentro de um aquário, em que tudo tá sendo meio que ecoado ao redor de mim, mas eu não conseguia chegar lá, entendeu? Eu escutava o eco daquilo, mas eu não conseguia tocar naquilo, sentir aquilo. Começou a ficar tão complicado que eu juro pra vocês que durante umas 2 ou 3 sessões de terapia eu fiquei pressionando a minha psicóloga a me dizer se eu era ou não sociopata. Inclusive, eu até acho que eu comentei sobre isso aqui em algum episódio, porque eu falei, não é possível, eu não tenho sentimentos, eu não sinto nada. Como que tá acontecendo? E aí, eu comecei, em algum momento, eu não sei te dizer exatamente em que momento, eu pensei que talvez poderia ser relacionado em parte, obviamente em parte, porque sempre, né, tudo que aborda algum problema psicológico, né, que a gente esteja sentindo, por exemplo, ansiedade. Então são vários fatores que vão contribuir para essas coisas. Só que eu pensei comigo, talvez o celular seja um grande fator. E eu fico postergando porque eu sei que é um vício, isso é o principal, porque eu sei que eu tenho essa necessidade, essa compulsão de ficar olhando o celular o tempo inteiro. Também porque eu trabalho com isso, não só como criadora de conteúdo, mas também com a empresa que eu tenho nos Estados Unidos. Eu tenho clientes e eu gerencio redes sociais e estratégias de redes sociais para eles, então existe também todo um lugar obscuro em que passa por prazer e trabalho. Mas se eu estivesse sendo sincera comigo mesma, eu sabia que eu passava muito mais tempo passivo do que ativo nas redes sociais. O que é isso, né? Passivo é quando você tá só mexendo no feed, olhando, não vendo porcaria nenhuma, né? Uma compulsão desenfreada de ficar só descendo o feed até não ter mais absolutamente nada, e mesmo assim você não consegue largar, e de pular de um story pro outro e não tem nada ali de interessante que você queira ver, mesmo assim você não consegue sair. Eu passava muito mais tempo fazendo isso do que, de fato, postando conteúdo, respondendo comentários ou directs, pensando em conteúdo ou fazendo coisas para os meus clientes, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a escrever, né, com mais frequência, já tem um tempinho, falei para vocês. No dia, eu vou até ler para vocês, tá? No dia 25 de setembro de 2025, eu escrevi: eu detesto, e aí eu sublinhei a palavra, detesto tanto que eu sou viciada no meu celular. A dependência de estar sempre rolando feed que engole o meu dia. Eu seria infinitamente mais produtiva se eu largasse essa merda e fizesse as coisas que eu preciso e quero fazer. E aí eu continuo falando outras coisas, eu falei, nem tô falando só de produtividade. Tô falando de menos ansiedade, irritabilidade, mais criatividade, no geral, um dia mais plural. Porque meu tempo acaba tão limitado que eu perco dias em que eu poderia ter feito milhares de coisas apenas fazendo a mesma coisa, que é nada. E isso me deixa frustrada comigo mesma. E aí eu escrevi sobre isso foi no dia 25,
que eu acho que foi uma quinta-feira, porque no dia 27 de setembro, que foi um sábado, eu sei isso, que foi o final de semana, eu decidi que eu ia ficar o final de semana inteiro sem rede social. Eu falei, foda-se, eu não vou mexer, eu não quero. Não interessa se eu vou ficar angustiada, nervosa. Eu lembro que na sexta-feira à noite, quando eu avisei no Instagram que eu ia ficar o final de semana inteiro offline, que eu realmente não ia mexer nas redes sociais, eu lembro de sentir uma certa apreensão. Eu não sabia como que eu ia me sentir em relação a isso. E aí, falei, dane-se, eu preciso no mínimo tentar. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no meu iPhone, isso aí é uma configuração que se você tiver iPhone, mas Android também tem isso daí, eu só não sei onde que você vai. Mas no iPhone, se você for nas configurações do seu iPhone, tem uma parte que eu acho que se chama tempo de tela. E ali você pode escolher o uso de tempo de tela ou no geral ou para cada aplicativo específico. E aí você pode botar o tempo que você quiser e nos dias da semana. Então, o que eu fiz foi tirar, tipo, botar, eu tenho zero tempo de tela pro Instagram e pro TikTok no sábado e no domingo, foi o que eu tinha botado. E durante a semana eu botei como 1 hora por dia, ou seja, eu tenho 1 hora para poder usar esses 2 aplicativos. E não é 1 hora para cada aplicativo, é 1 hora para os 2 aplicativos, tá? Aí botei 0, acordei sábado de manhã no impulso, eu nem lembro, mas eu acho que não, mas eu sei que em algum momento do dia eu tentei abrir o Instagram numa coisa meio automática, e o que acontece é que aparece uma tela com uma notificação dizendo que eu tô com tempo esgotado naquele dia. E aí sim, você pode apertar um botão dizendo ignorar esse lembrete, botar tipo me lembre daqui a 1 minuto, me lembre daqui a 15 minutos, ou só ignorar naquele dia. Você pode fazer isso. Mas só de ter aquela tela ali já te dá uma... é verdade, eu falei isso, né? E aí, enfim. No sábado de manhã eu acordei, comecei a fazer minhas coisas, e aí fui seguindo no dia. Eu lembro que eu saí pra correr, eu fui pra praia, e assim... Eu escrevi, eu vou deixar o que eu escrevi aqui na metade do dia, te dizer como é que eu tava me sentindo, tá? Nas primeiras horas sem rede social. 27 de setembro de 2025, offline. Ontem à noite eu decidi que ficaria sem redes sociais durante o final de semana. Comecei a pensar nisso logo pela manhã com a crise de ansiedade que eu tive correndo, mas só realmente decidi antes de dormir. Confesso que achei que fosse estar mais agoniada agora, é sábado à tarde. Mas tirando alguns momentos em que eu peguei o celular e me vi sem saber o que fazer, e isso gerou um leve desconforto, eu me sinto ótima. Me sinto leve, me sinto de férias. Como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse de fato descansando. Nem preciso dizer que o dia já rendeu por isso. Não são nem 3 horas da tarde e parece que eu já vivi 3 dias úteis. Corri, organizei coisas, comprei planta, fui pra praia, lavei o cabelo, busquei a minha bicicleta, almocei, vi filme, voltei pra praia, terminei de ler um livro e agora tô escrevendo, não necessariamente nessa ordem. Só que mais do que fazer essas coisas, eu me sinto presente nelas. Claro que eu ainda tenho pensamentos ansiosos, mas no geral eu me sinto mais aqui do que, sei lá, eu nem lembro a última vez que eu me senti assim. E sim, eu estou surpresa, porque tem pouquíssimas horas. Eu achava que eu estaria entediada ou ansiosa, com vontade de checar o celular ou, sei lá, indiferente. Eu juro que eu não imaginava que os efeitos fossem tão óbvios, rápidos e positivos. Tem uma parte minha se coçando pensando, quero postar isso, quero falar daquilo, criar conteúdo e compartilhar também me faz feliz. Mas, nossa, isso aqui é uma paz terrível. E, enfim, no domingo aconteceu a mesma coisa, me senti do mesmo jeito. E desde então, o que eu tenho feito, isso já tem 2 semanas, eu continuo nessa máxima. Eu não tô, assim, 0 rede social no final de semana, mas final de semana, tanto sábado quanto domingo, eu tenho no máximo 30 minutos de acesso às redes sociais e durante a semana eu tenho 1 hora de acesso. Se eu precisar de mais 10 ou 15 minutos, porque realmente eu preciso para alguma coisa de trabalho e tudo mais, aí eu acabei cedendo, sei lá, uns 10 minutos, mas nunca passou disso. Eu nunca precisei ficar renovando aqueles 15 minutos da mensagem. E o que eu posso te dizer é que tem pouco tempo ainda, né? Mas eu já sinto muito da diferença. Eu me sinto muito mais nivelada emocionalmente. E eu vou chegar lá. Antes de eu chegar lá e falar mais da minha experiência pessoal, eu quero trazer alguns dados, tá bom? Pra dizer que, tipo, não sou só eu não sou o alecrim dourado que tava sofrendo, né, com o uso de tela. Eu tenho certeza que você também tá sofrendo com o uso de tela. Mas eu puxei alguns dados aqui, e quando eu digo eu pedi pro chat, nosso amigo chat, puxar alguns dados aqui, pra falar sobre o vício, né, nas redes sociais,
que nos acomete, um pouquinho das consequências disso. E aí algumas coisas que eles puxaram foi que o Brasil, isso eu não sabia, tá? O Brasil é o segundo país com maior tempo de tela, especialmente entre jovens. Num relatório feito no Brasil, onde 39% dos entrevistados afirmaram que passam 3 horas ou mais por dia em redes sociais. Então, é mais do que só mexer no celular, tá? São 3 horas ou mais por dia dedicada apenas às redes sociais. Então, assim, eu já vou até dar um disclaimer. Nesse episódio, eu tô falando de mexer menos no celular, mas eu acho que o foco maior é mexer menos nas redes sociais dentro do celular, que é onde a gente passa 90% do nosso tempo. Não interessa que eu sou uma pessoa muito ativa no WhatsApp, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E o WhatsApp é um comportamento ativo, porque é uma conversa, é uma troca, você tá indo e voltando com mensagens. Enquanto que a rede social é um comportamento muito mais, como eu falei antes, passivo, de ficar só rolando o feed, né? Ok. Dentre esses entrevistados, 43,5% tem diagnóstico de ansiedade. Então, existe uma correlação entre o uso excessivo de tela e de rede social, mais especificamente, e crises de ansiedade. A Organização da Saúde dos Estados Unidos publicou que crianças e adolescentes que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais apresentam o dobro de risco de problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. E isso também se reflete no Brasil. Um estudo sistemático recente aponta que as redes sociais estão associadas ao maior risco de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico. Um estudo de 2025 mostrou um risco de 46% maior de desenvolver hemorroida por conta de uso de celular dentro do banheiro. Isso porque quando você vai ficar sentado há muito tempo no banheiro mexendo no celular, muito mais do que você precisaria para só fazer o que você precisa fazer, você vai, acho que alguma coisa tipo dilatando aqueles vasos, e isso pode acabar gerando hemorroida. E eu tô falando isso porque eu sou uma dessas pessoas. É isso, amigas, a gente tá se expondo aqui, eu tô botando minha cara a tapa pra te explicar o quão ruim isso é, tá bom? Graças a Deus, tá tudo bem agora, mas eu comecei a apresentar um quadro de hemorroida por conta do tanto de tempo que eu passava no vaso olhando o feed do Instagram. Pois é. Então, tudo isso para te dizer, tá? Que isso é um problema. Que isso é um problema que eu acabei de falar, que eu comecei a tentar administrar e que você precisa começar a administrar e que todos nós precisamos começar a administrar. Porque tem muito mais coisa em jogo, né? Na nossa experiência de vida, que está sendo roubado da gente por conta de uso excessivo de redes sociais. E aí, eu sou uma pessoa que... Por isso que eu tive que ler bastante, estudar um pouquinho mais para fazer esse episódio. Tem até um mini roteiro que eu tô olhando aqui e seguindo. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu amo terapia, né? Se você já escutou outros episódios, você sabe que eu sou embaixadora da terapia, faço terapia. E por muitos anos eu fiz terapia cognitivo-comportamental. Eu gosto muito dessa linha, apesar de esse ano ter começado a fazer análise, mas eu gosto muito da cognitivo-comportamental porque ela me ajudava a entender de uma maneira um pouco mais objetiva, prática, neurocientífica, vamos dizer assim, o que estava acontecendo dentro de mim, do meu cérebro. Quando eu entendo que vai além do meu subconsciente, dos meus traumas e experiências, e é óbvio que isso também é importante, tanto que eu estou tratando agora isso especificamente na análise, porque eu sinto que isso foi talvez um pouquinho deixado de lado na terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela te ajuda a entender por que as coisas estão acontecendo. E quando eu entendia, ok, é um desequilíbrio que está acontecendo dentro do meu cérebro, quando eu faço isso, então meu cérebro entende aquilo. Toda essa movimentação mais científica, tudo isso me ajudava a ter um embasamento um pouquinho menos emocional e um pouquinho mais racional com relação às coisas que estavam acontecendo, e eu me sentia mais proativa para conseguir tomar decisões diferentes que eu precisava tomar para a minha saúde mental. E isso em várias esferas da minha vida. Então, quando eu estava pensando nessa questão do nosso vício com redes sociais, eu também queria entender um pouquinho mais como que isso funcionava de uma maneira neurológica. E assim, o que eu vou explicar agora não é necessariamente 100% corroborado pela ciência, mas para mim fez sentido o suficiente para entender a importância de mudar os meus hábitos, tá bom? É o seguinte, o nosso cérebro, o nosso principal neurotransmissor de motivação se chama dopamina. Então, quando a gente produz dopamina, a gente cria
essa sensação de motivação, inspiração e recompensa uma vez que a gente faça aquela coisa que a gente está motivado para fazer. Ou seja, é um neurotransmissor que vai estar liberando pra gente uma sensação de bem-estar, de felicidade, de coisas boas. E esse neurotransmissor, ele, do mesmo jeito que tudo no nosso corpo é feito, quando ele é feito de maneira natural, ele é liberado de maneira gradual. Então você acorda de manhã com um certo estoque de dopamina. E ele nem é um estoque tão alto assim de manhã, porque o que tá alto de manhã é o teu cortisol. O teu cortisol tá alto de manhã, é normal para te acordar e te deixar alerta, e aí ele vai caindo à medida que a dopamina vai aumentando gradualmente. Só que o que acontece? Imagina que você acordou de manhã e você tem o seu estoquezinho ali de dopamina. E aí a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e começar a olhar o feed do Instagram e começar a ver todos os likes que você recebeu, todos os comentários, e o vídeo do cachorrinho, e o vídeo do bebezinho, e naqueles primeiros 20 minutos você tem um dumping de dopamina. Então você recebe um descarregamento de dopamina que aumenta a sua dopamina, só que ao mesmo tempo que ela aumentou, você também já está gastando ela continuando na rede social. Porque o mesmo lugar que você está gerando ela, você está pegando o benefício dela, daquela recompensa, aquela gratificação. E aí o que vai acontecer? É como se você tivesse, toda vez que a gente está nas redes sociais, a gente estivesse apertando o botão do nosso cérebro. Eu tô falando isso de forma muito leiga, tá? Pelo amor de Deus. Mas é como se a gente estivesse apertando o botão do nosso cérebro, que fica liberando dopamina, e a gente fica só apertando, e chega uma hora que não é que a gente para de produzir dopamina, mas fica cada vez mais difícil sentir os efeitos dela, como se a gente ficasse resistente, a gente cria uma resistência dopaminérgica, é o nome disso. E aí, o que acontece é um efeito de dormência. Você, muitas das vezes, acaba se sentindo dormente, desconectado de emoções, porque você precisa de cada vez doses maiores e mais imediatas para manter aquela dopamina alta. E aí, o que vai acontecer? São duas coisas. De um lado, você tem a sua motivação, que é usada toda nas redes sociais, toda aquela dopamina que deveria ser usada como motivação para você fazer as coisas que você precisa fazer durante o dia, seja ir para academia, comer bem, trabalhar e todas as questões de trabalho, estudar, estar envolvido ali nas suas conversas, nas suas relações, tudo isso é utilizado nas redes sociais. E ao mesmo tempo, você tem muito mais dificuldade em sentir o mesmo nível de gratificação que você sente com essas gratificações imediatas de like, de comentário nas redes sociais, em outras esferas da sua vida. Então, mesmo que você tenha um bom dia de trabalho, você não vai sentir da mesma maneira essa recompensa por ter feito um bom trabalho, porque é uma coisa muito mais gradual e muito menos palatável, vamos dizer, do que uma rede social. E aí, uma boa analogia que eu acho que eu poderia fazer para você entender é a questão de glicose e insulina. Por exemplo, vamos supor que você acorda de manhã e você come um negócio muito doce, você come um pedaço de bolo. O seu corpo vai liberar glicose ali. E aí o seu pâncreas libera insulina para conseguir equilibrar esse pico de glicose. Só que se você, na próxima refeição, comer, depois que você comer o bolo, aí você tem aquele pico, acontece uma queda. E aí, na hora que acontece essa queda, você sente necessidade de ter um boost de glicose, porque sua energia cai. Quando a sua energia cai, você começa a querer um docinho de novo. Aí você vai lá e come outra coisa doce. Você tem um pico maior. Só que cada vez que você fica fazendo esses picos, você precisa de cada vez mais insulina para equilibrar. É aí que você vira resistente à insulina. Você começa a criar tanta insulina que você cria resistência a ela. Daí você fica diabético. Então é como se a gente estivesse criando uma resistência à dopamina, por isso essa resistência dopaminérgica, porque cada vez que a gente fica nesses picos de altos e baixos, a gente precisa de cada vez mais dopamina. A boa notícia é que, ao contrário da glicose, da insulina, que acaba sendo uma coisa muito mais fisiológica e aí cria diabetes, que é uma doença que você vai ter que lidar pro resto da vida, é que, entre aspas, resetar essa resistência dopaminérgica é muito mais rápida do que, a questão da insulina. Tanto que foi o que eu falei. Um final de semana sem redes sociais e eu já estava me sentindo muito melhor. Eu já estava me sentindo muito menos ansiosa. Eu já estava me sentindo muito mais presente.
Inclusive, com relação a essa coisa de presente, o que me pegou foi que na sexta-feira, eu acabei de lembrar disso, na sexta-feira, um dia antes, né, de eu decidir que eu não ia usar a rede social no dia seguinte, eu tava jantando aqui em casa com meu marido e a gente tava trocando ideia, e aí eu conversei com ele e eu falei pra ele, eu me sinto muito desconectada, eu sinto que eu tô aqui, mas eu nunca tô aqui, a minha cabeça nunca tá aqui. E aí eu falei pra ele, eu sinto muita falta de simplesmente me sentir aqui. E aí eu falei pra ele, eu dei um exemplo que eu sei que eu já dei esse exemplo em outro episódio, porque eu escutei ele recentemente, não vou lembrar qual que foi, mas foi um dos episódios que eu comentei, no episódio 100, eu comentei alguns episódios mais ouvidos, foi em algum deles que eu falei sobre isso. Mas não adianta, é uma memória que me pega muito, que foi quando eu tinha ali mais ou menos, provavelmente devia estar com uns 11, 12 anos, e é uma memória que pra mim é muito feliz, que é de férias de verão, janeiro, e de estar na minha casa. Minha avó morava na casa da frente e eu e minhas primas, a gente ia pra casa da minha avó, a gente passava o dia inteiro na piscina de plástico na casa da minha avó. Era uma piscina de 3.000 litros, talvez 3.000 litros, sei lá. 3.000 litros, não sei se faz sentido. Gente, era uma piscina de plástico muito pequena, tá? Era uma piscina de plástico e a gente ficava o dia inteiro lá. E aí, no final do dia, a gente ia cada uma pra sua casa. Eu ia pra minha casa, eu tomava um banho. Eu fazia o meu pãozinho bisnaguinha com requeijão e presunto. Pegava o meu todinho e sentava no sofá pra ler o meu novo livro do Harry Potter com a casa inteira em silêncio. E eu ficava horas lendo até escurecer e minha mãe chegar em casa do trabalho. E eu falei pro meu marido, o que eu sinto quando eu lembro dessa memória é unpretentious joy. Eu falei isso pra ele em inglês, meu marido é americano. Então eu falei pra ele, unpretentious joy. Foi o melhor jeito que eu tinha de escrever, que é uma alegria despretensiosa. Era uma alegria despretensiosa porque não era necessariamente nada incrível acontecendo. Nada. Era só eu lendo depois de um dia na piscina, comendo um negocinho gostoso. Quieta, em silêncio, mas eu tava tão presente, eu tava tão ali. Cara, eu acho que foi a última vez que eu me lembro conscientemente de me sentir tão centrada no momento. E como eu falei, não é que é só o celular e as redes sociais que roubam a nossa capacidade de estar presente. A vida adulta traz estresses, traz ansiedades, traz todas essas outras coisas que também vão, obviamente, interferir muito na nossa prática de presença plena. Mas as redes sociais aumentam muito isso, caraca, aumenta muito, porque foi impressionante, porque quando eu tava na praia lendo o meu livro, e aí eu comecei a escrever no meu caderno, eu pensei, unpretentious joy, é isso, alegria despretensiosa, eu tô aqui de boa, e eu tô bem, eu tô aqui. Eu escrevi no meu caderno, eu falei, eu me sinto aqui. E aquilo foi tão incrível, né? Me sentir daquele jeito de novo foi tão incrível. Não quer dizer que eu alcancei o Nirvana, entende? Depois disso, como eu falei, chegou segunda-feira, voltei a usar o celular, voltei a usar as redes sociais aí, né? Ainda assim com essa questão de tempo. Uma coisa que realmente virou uma regra pra mim, principalmente depois que eu aprendi sobre essa questão de dumping de dopamina, foi não mexer nas redes sociais assim que eu acordo. Então, assim, a maioria dos dias eu acordo entre 4 ou 5 da manhã, porque ou eu tô indo pedalar ou eu tô indo correr. Sim, eu sou essa pessoa porque eu gosto de pedalar e eu gosto de correr. Então eu acordo nesses horários. E antes dessas semanas eu já acordava e ia direto pra onde? Pro vaso e ficar mexendo no celular. Então o que eu faço? Não olho. Eu olho se eu precisar olhar o WhatsApp porque eu tô indo encontrar alguém, eu olho e é isso. Eu só vou olhar meu celular 9 horas da manhã pra olhar, tipo, rede social, pra abrir o Instagram, desculpa. Só vou abrir o Instagram ou o TikTok lá pra 9, 10 horas da manhã. Que eu já corri, eu já pedalei, eu já me exercitei, eu já cheguei em casa e tomei banho, eu tomei meu café da manhã, eu já escrevi no meu caderno, eu já fiz... Você tem noção que entre 4 e 10 horas da manhã são 6 horas que já se passa? 6 horas? Gente, eu sou muito ruim em matemática, né?
6 horas, né? Ou seja, eu passo as minhas primeiras 5 ou 6 horas do dia sem olhar a rede social. Se eu estiver recebendo alguma coisa relacionada à dopamina, eu tô recebendo do meu exercício, eu tô recebendo naturalmente de estar acordando, de estar falando com meu marido, de abraçar meu cachorro, de ver um amigo, de tomar um banho gostoso, de comer um café da manhã gostoso. E o que eu percebo é que os meus dias de trabalho têm sido infinitamente mais produtivos, não só porque eu perco menos tempo entre as tarefas olhando o feed por motivo nenhum, mas porque eu me sinto mais motivada e concentrada para trabalhar. E aí, quando eu trabalho e eu vou vendo as tarefas sendo cumpridas, eu percebo que o meu nível de gratificação aumenta. Ele tá maior agora do que ele estava antes. Quando eu completo uma tarefa minha de trabalho, eu me sinto mais grata e mais feliz do que eu me sentia até 2 semanas atrás, quando eu completava uma tarefa. Meio que antes não importava, tanto faz. Eu nem percebia que eu tava completando as tarefas, porque eu tava igual um zumbi. E agora não, eu percebo, caraca, eu já fiz isso, check. Caramba, são 3 horas da tarde, eu já fiz tudo que eu precisava fazer de trabalho. E aí eu posso sentar e, sei lá, ler um livro que eu tô querendo ler pra criar um conteúdo aqui pra vocês. Eu posso pensar em uma outra estratégia pra alguma outra coisa. Eu posso sentar com meu marido, eu posso fazer qualquer outra coisa, entendeu? Porque as coisas já estão sendo feitas dentro da minha rotina, obviamente. E em relação, por exemplo, a estresse, eu tô passando por um momento agora na minha vida adulta bem estressante. Não de coisas da minha cabeça e tudo mais. É pepino mesmo de vida adulta, tá? Todo mundo tem esses problemas aí, esses tempos de turbulência. Tem até um episódio sobre isso. E eu tô tendo que, tá meio que tudo veio ao mesmo tempo nos últimos meses. Então, eu tô passando por um momento mais estressante. E esse último final de semana agora, inclusive, ou seja, final de semana retrasado foi o primeiro final de semana que eu fiquei off 100% do celular. Esse final de semana eu já pude usar ali 30 minutos cada dia. Mas esse final de semana agora, a gente tava muito estressado, tanto eu e meu marido, com uma coisa aí de, enfim, vida profissional / pessoal nossa que a gente tá tentando resolver. E se Deus quiser, vai ser resolvido essa semana. Mas a gente tava naquele estresse, naquela angústia, naquela frustração, nós dois. Só que o que eu sinto é que se eu tivesse usando o meu celular como mecanismo, quase um mecanismo de defesa, pra lidar com aquilo, tipo, eu não posso fazer nada, então eu vou abrir o Instagram e ficar só rolando feed e tudo mais, eu e ele, a gente não teria tido as conversas produtivas que a gente teve pra conseguir solucionar o problema, a gente não teria conseguido aproveitar mesmo que um pouco do nosso fim de semana como a gente aproveitou, e eu consegui comunicar pra ele de uma maneira muito melhor como eu tava me sentindo perante aquilo, porque eu não estava usando o celular como uma muleta. Eu tinha que sentar com as minhas emoções difíceis, observar elas dentro de mim, para poder olhar para ele e falar, amor, vou dar um exemplo. Domingo acontece às vezes quando eu tô muito ansiosa de eu ter uma paralisia psicológica em que eu não consigo tomar decisões. E quando eu digo não consigo tomar decisões, é tipo, eu não sei onde que a gente vai almoçar. Eu não sei o que eu quero comer. Eu literalmente não sei. E aí eu falei pra ele, amor, eu tô me sentindo muito ansiosa. E eu expliquei pra ele o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo decidir. E aí ele foi me ajudando, a gente foi trabalhando ali. Mas você quer isso, aquilo? A gente meio que começou a virar aquilo num jogo, uma brincadeira. E finalmente a gente, escolheu um lugar lá pra comer. Eu não teria conseguido fazer essas coisas, porque uma coisa que eu percebi muito recentemente é que o meu celular, ele realmente... As redes sociais viraram uma muleta para toda vez que eu sinto qualquer sentimento desconfortável. Sabe quando você chega num ambiente que você não conhece ninguém? E aí, ao invés de simplesmente, dar um sorrisinho e se mostrar receptiva para as pessoas falarem com você, o que você faz? Não. Você vai lá e você vai pegar o seu celular para fingir que você tá fazendo alguma coisa, para não ter que lidar com aquela exposição. Você tá no Uber e aí você não tem nada para fazer... Você poderia estar refletindo sobre alguma coisa, alguma ansiedade ou algum estresse, ou até pensando em algum plano que você está tendo, alguma vontade, um sonho que você está tentando começar a desenhar, mas aquilo dali é desconfortável de alguma maneira, então você vai pegar o celular e você vai gastar o tempo no celular. É impressionante como a gente se esconde por trás do nosso celular, da nossa rede social, não só para os outros, mas como para a gente mesmo. E é isso que vai criando esse sentimento de ansiedade, de depressão e de desconexão. Porque eu acho que é isso que mais tem acontecido e é a origem, dessa ansiedade, dessa depressão. É esse sentimento profundo de dormência e desconexão que a gente está tendo com tudo. Não é só com as pessoas ao nosso redor, é com tudo. É com as coisas que a gente quer fazer e as coisas que a gente precisa fazer.
é com os nossos próprios sentimentos e os nossos próprios sonhos. A gente não consegue se olhar, sabe? Porque é mais fácil simplesmente adormecer aquilo e jogando essa dopamina toda ali e simplesmente usar aquilo pra gente ficar adormecido igual um zumbi, do que simplesmente ter coragem de sentar e sentir coisas que talvez sejam desconfortáveis, mas elas passam, sabe? Regular as suas emoções significa sentar com elas e simplesmente observar elas, sabe? Observar o que você está sentindo e deixar ir. É observar e pensar, uma parte minha está ansiosa porque isso aqui está acontecendo e eu me sinto vulnerável. Porém, eu posso fazer isso dentro dessa situação e isso vai me deixar um pouco menos ansiosa. Você percebe que não é uma fórmula mágica? Que tipo, isso não quer dizer que você vai espantar a sua ansiedade para sempre, mas você vai se sentir um pouquinho mais no controle, você vai se sentir um pouquinho menos à mercê das suas emoções e seus pensamentos, e mais do que isso, você vai estar sentindo alguma coisa. Porque, caraca, a gente tá passando a nossa vida inteira sem sentir coisas, porque a gente simplesmente decidiu que um aplicativo vai sentir pela gente. A gente delegou todos os nossos sentimentos e todo o nosso potencial de conexão humana para um algoritmo que é cruel. Porque numa semana ele tá entregando você pra todo mundo e você tá recebendo todos os biscoitos do universo com like, comentário, ai, diva maravilhosa. E no outro não tá entregando pra ninguém. E aí de repente você começa a se questionar como ser humano. Você sente que você não tem valor nenhum, porque simplesmente você recebeu 10 likes numa foto ao invés de 50, sei lá. E você começa a se questionar como ser humano. Enquanto, na verdade, você deveria estar questionando o fato de que tem 2 semanas que você não liga para sua mãe, ou que você não responde a sua amiga no WhatsApp, ou que você não encontra a sua amiga pessoalmente. Tem 3 meses que você não encontra ela pessoalmente, mas tá lá, diva, maravilhosa, te amo mais que tudo. Ama mesmo? Será que ama? Porque é só isso. A relação, ela existe apenas ali dentro daquela rede social. Fora dela, tem relação? Quando vocês se encontram, vocês conversam uma com a outra ou vocês ficam cada uma no seu celular? E aí vocês trocam meia dúzia de palavras, mostram um pouquinho do celular para outra e aí vai embora e você vai embora se sentindo vazia. Você vai embora se sentindo vazia porque de fato você não fez nenhum tipo de conexão. Vocês ficaram lá 2 pessoas solitárias sendo solitárias juntas. E isso não vai espantar a sua solidão. Isso não vai melhorar a sua saúde mental. Então, assim, o único jeito realmente da gente começar a receber o que a gente precisa receber de dopamina todos os dias e da gente voltar a sentir coisas e nos sentir nós mesmos é voltando pro mundo, tá? Então, realmente, eu vou agora partir para todo o clichê de que você precisa largar essa merda desse celular. Você precisa largar essa merda dessa rede social. Tá bom? Como influenciadora, eu tô te desinfluenciando. Para. Não é que você precisa parar pra sempre. Você pode usar. Eu continuo usando. E a sensação que eu tenho é que eu continuo vendo tudo que tá acontecendo, entendeu? Só que a partir do momento que eu sei que eu tenho 1 hora por dia, eu vou ser muito mais consciente no tempo que eu passo olhando nada, entendeu? E eu vou te falar outra coisa. Principalmente no final de semana. Muitas das vezes o que acontecia era que às vezes eu tinha um final de semana ótimo e mesmo assim eu achava que o final de semana não era ótimo porque eu comparava o meu final de semana com todas as milhões de pessoas nas minhas redes sociais e eu pensava, ai, foi legal porque eu fui pra praia, mas poxa, eu poderia ter ido na feira, mas poxa, eu poderia ter ido naquele restaurante no centro. Ah, eu comi japonês, mas poxa, eu poderia ter comido a pizza que aquela menina comeu. Sempre comparando, sempre. Cara, quando eu simplesmente não sabia o que as pessoas estavam fazendo, eu pude escolher exatamente o que eu queria fazer. E não o que eu queria fazer comparado ou impactado pelo que a fulana, ciclana, beltrano estavam fazendo. Entendeu? Então, assim, pega isso como exercício para não só voltar a sentir coisas, mas também, tipo, sentir autonomia na sua vida, nas suas escolhas, para você escolher fazer exatamente o que você quer fazer. Porque também parte do motivo que a gente está cada vez mais ansioso, mais estressado e mais triste com relação ao uso excessivo de redes sociais é que a gente está sempre comparando a nossa vida, que está cheia de problema nos bastidores, com o palco principal da outra pessoa, que é aquilo que ela está postando. Já falei isso em tantos outros episódios que eu acho que eu não preciso me estender aqui. Mas isso também vai impactar a sua saúde mental, também vai impactar essa ideia de que tudo que você faz não é suficiente.
de que não é feliz o suficiente, não é autêntico o suficiente, não é diferente o suficiente, não é rico o suficiente, porque você tá sempre comparando com o melhor de outra pessoa que ela tá só botando ali, e ela tá tão na merda quanto você, tá todo mundo na merda. Sinceramente, cara, eu trabalho nesse mundo de rede social, de influenciadores e tudo mais, e cara, é assustador ver amigas minhas ou conhecidas que trabalham com isso e ver realmente o quão dentro, imerso ali, aquela pessoa tá, de ela ter mudado e ela muito provavelmente nem perceber que ela mudou. E mudou, tipo, num ponto, tipo, que pega quase que espiritual, sabe? Quem ela é, os valores dela, as crenças dela, o que é importante pra ela. E eu não tô falando isso apontando o dedo, simplesmente. Eu tô falando isso como autocrítica também. Porque eu percebi muito nos últimos tempos que eu estou me tornando uma pessoa que eu, em alguns aspectos, não quero ser, que não tem a ver com os meus valores e com as coisas que eu acredito que são importantes. Não é essa pessoa que vai me trazer orgulho ao longo da minha vida. E as pessoas que eu mais amo e que eu quero que olhem pra mim e sintam orgulho, elas com certeza não vão sentir orgulho dessa versão minha. Então, vamos lá, vamos tentar começar realmente. Faz isso. Existem alguns aplicativos que você pode procurar que também te trancam, mas eu acho que o mais fácil é olhar no teu celular mesmo. Configurações, tempo de tela, clica lá, você vai ver os seus aplicativos, você clica no aplicativo do Instagram, você escolhe, quero X tempo por dia, você pode escolher, final de semana eu quero um pouco mais ou um pouco menos, segunda e terça eu sei que eu tenho muita reunião, então não quero tempo nenhum. Você pode escolher o quanto de tempo, entendeu? E leve isso a sério. Se você sabe que o seu tempo, entre aspas, para poder usar aquilo dali é, entre aspas, precioso, você vai usar aquilo de uma maneira mais ativa, com mais propósito, sabe? Você vai querer aproveitar melhor o tempo que você tem. Pelo amor de Deus, para de abrir esse celular assim que você acorda. E antes de dormir também. Eu falo antes de dormir, mas antes de dormir também. Porque, obviamente, que uma enorme parte do motivo da gente estar também com mais ansiedade, mais depressão ligada ao celular é que a gente vai para a cama mexendo no celular, isso acaba com o nosso ciclo circadiano, acaba com a qualidade do nosso sono. Eu tenho um episódio inteiro falando sobre o sono, então você pode procurar aí, acho que o nome do episódio é Seu Mal é Sono, em que eu explico essa relação celular e falta de um sono de qualidade e as implicações disso para a sua saúde mental. Então isso também é importante. Então assim, larga esse celular. Uma outra coisa que eu fiz também é que eu botei pro meu celular trancar todos os aplicativos e eu receber essa mesma notificação para tudo a partir das 8 horas da noite. Ou seja, a partir das 8 horas da noite, se eu quiser abrir qualquer coisa no meu celular, eu vou ter que apertar ignorar este lembrete por 1 minuto. Geralmente vou deitar para dormir umas 8 e pouca. Aí, às vezes, eu tenho que dar uma olhada no WhatsApp logo antes de dormir para responder alguém. Eu clico só nisso, respondo a mensagem em 1 minuto e acabou. Mas a partir das 8 da noite, o meu celular tranca e só vai abrir de novo no dia seguinte, quando eu acordo. Então, faça isso. Pelo menos a primeira hora do seu dia, aquela hora que você levantou para fazer xixi, para tomar banho, para ir se arrumar para ir para academia, para tomar café da manhã. Cara, vai tomar café da manhã, não abre o feed. Vai ver, sei lá, se você quer assistir alguma coisa, assiste um vídeo no YouTube, um vlog, ou então escuta um podcast, porque pelo menos é um formato longo, exige mais da sua atenção, sabe? Ou então, melhor ainda, vai ler um livro, né? Vai lá, pega o café da manhã, abre, lê um livro, pega o seu caderno enquanto você está tomando café da manhã e escreve umas páginas de como você está se sentindo, como que você espera que seja o seu dia, 3 coisas pelo qual você é grata, qualquer outra coisa. Ou então simplesmente come sem fazer nada, sem distração, sabe? Senta com os seus sentimentos. E faz isso pelo menos na primeira hora do seu dia e vê como que isso vai nivelar os seus sentimentos. Não é que você vai ficar mais feliz ou mais divertida, mais animada, mas com certeza mais calma você ficar, mais ponderada. Eu acho que ponderada é uma boa palavra, mais ponderada você ficar. Tanto para lidar com os estresses, quanto para ter foco para fazer as coisas que você de fato precisa fazer. E antes de dormir a mesma coisa, sai do celular. Tá bom? Espero que você gostou desse episódio, amiga. Se você gostou, compartilha com essas outras amigas que também estão viciadas em redes sociais e precisam também disso. Talvez a gente faça um grupo, né? Redes sociais anônimos pra gente falar sobre os nossos vícios. A gente se dá a mão. O que eu posso te dizer é que se você estiver disposta e quiser fazer um final de semana detox 100% sem rede social, cara, eu te prometo, você não vai ficar doida. É impressionante o quão rápido a gente se sente melhor fora do celular.
É incrível, mas a vida é melhor fora do celular. Incrível. Pois é. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ficou motivado, inclusive, para começar a escrever por causa dele, este caderno aqui, que é o caderno que eu uso, tá na descrição. Pode ser comprado tanto separadamente, é o caderno do podcast, Minhas Notas de Rodapé. Ele é muito lindinho. Você pode comprar ele tanto separadamente ou com o kit da Jornada da Escrita, que vem com um livrinho com 90 perguntas em 6 temas diferentes de autoconhecimento, motivação, relacionamento, autoestima, para você poder se conhecer melhor, criar um novo diálogo com você mesma. Lá você também pode ter tracker de bons hábitos para você se sentir mais motivada a criar hábitos bons de alimentação, de exercício, enfim, do que for. Tá tudo aqui na descrição do episódio, tá bom? É isso, amigas. Conta aqui o que vocês acharam nos comentários, compartilha com as suas amigas e até semana que vem. Beijo, luz. Tchau!